No dia 15 de julho, agora, é comemorado no Brasil o Dia Internacional do Homem. Eu aproveitei essa data para fazer esse vídeo falando sobre saúde mental masculina. E por que é importante falar disso? Porque os homens eles têm 3 a 4 vezes mais chance de cometer o suicídio do que as mulheres. E eles morrem por problemas relacionados a álcool e ao uso de drogas 2 a 3 vezes mais frequentemente do que as mulheres. E uma das causas para isso é algo chamado de fardo da masculinidade tóxica. Exatamente, eu vou explicar tudo sobre isso nesse vídeo aqui no nosso canal Saúde da Mente, logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Marco Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, então vamos falar sobre esse fardo da masculinidade tóxica. Mas eu queria começar explicando isso. Eu já falei em outros vídeos, quem me acompanha aqui no canal, viu vídeos já sobre depressão, sobre ansiedade, quem já fez as maratonas de depressão e ansiedade que ocorreram, sabem que as mulheres, elas têm 2 a 3 vezes mais quadros de depressão e de ansiedade do que os homens. E por que isso acontece? Isso acontece por basicamente 3 motivos. Primeiro, porque as mulheres elas têm oscilações hormonais mais intensas ao longo da vida, principalmente os níveis de estrógeno, que tem a ver com bem-estar, só que ele começa a oscilar no período pré-menstrual e isso serve como um gatilho para quadros de humor, e a progesterona, que tem a ver com sonolência, às vezes um mau humor. Então essa gangorra hormonal das mulheres é um motivo. Qual é o segundo motivo? Devido ao excesso de cobranças, de pressões sociais por desempenho. Como assim? As mulheres, na verdade, elas têm que fazer jornadas duplas, triplas, muito mais frequentemente do que os homens, devido à cobrança de ter que cuidar da casa, dos filhos, do trabalho. Então, esse excesso, essa sobrecarga de atividades para as mulheres, isso faz com que o cérebro esteja mais frágil para que possa entrar nesses quadros tóxicos de depressão e de ansiedade. Mas o terceiro motivo é aquele que a gente vai falar hoje, é aqui que a masculinidade tóxica entra. Qual que é esse motivo? É a dificuldade dos homens em buscar ajuda. As mulheres elas são bastante resilientes, elas tendem a aguentar sofrimentos e manter o funcionamento muito mais até do que os homens. Mas os homens eles tendem a procurar ajuda infinitamente menos do que as mulheres. E isso, em parte, explica por que as estatísticas são majoritariamente femininas, porque os homens eles sofrem não procurando ajuda. Vamos entender então esse fator por trás, né? Várias pesquisas elas linkam isso a esse fardo da masculinidade tóxica. O que é isso? São um conjunto de regras e normas masculinas de como um homem deve ser, como um homem deve se portar. Claro que isso está arraigado devido a vários fatores culturais, históricos, mas isso existe. E o fato que isso é ruim, tanto para a sociedade, sim, é ruim para o trato com as mulheres, sim, mas isso é muito ruim, é muito venenoso para a própria saúde mental dos homens. Então, tem vários estudos mostrando que, por exemplo, os homens que têm muitas expectativas introjetadas, expectativas enraizadas dentro deles sobre o que significa ser homem em termos de evitar qualquer coisa feminina. Então, homens que têm essa expectativa, essa regra de que ser um bom homem, né, ser um homem de verdade você evitar qualquer coisa que lembre algo feminino. Não posso de jeito nenhum eu ter um comportamento violento para resolver conflitos e eu ser obrigado a demonstrar que eu sou sempre autoconfiante e sempre autossuficiente, ou seja, eu me basto, eu não preciso de ninguém para sobreviver. Esses 3 traços que fazem parte aí desse conjunto de normas não ditas do que é ser um homem, infelizmente isso ainda está presente. Esses 3 traços são extremamente lesivos, danosos para um bom funcionamento mental, né? Então, resumindo, não poder transparecer nada que lembre uma feminilidade, ter uma resolução violenta de conflitos e
ter que sempre ser autoconfiante ou autossuficiente. Toda regra, quando ela é muito rígida, ela leva a um sofrimento mental incomparável. A rigidez é igual a sofrimento. Isso é uma regra universal de toda a psiquiatria, psicologia, dos estudos comportamentais mais modernos. Teve um estudo muito interessante da Universidade de Maryland, que foi feito em 2018. O que eles viram? Eles estudaram vários homens e foram acompanhando ao longo do tempo quais homens teriam maior risco para entrar num quadro depressivo, e eles foram avaliando quais eram os traços de normas masculinas que esses homens tinham. O que eles acharam? Que aqueles homens que tinham a maior chance de entrar em depressão, aqueles homens que de fato apresentaram quadros depressivos ao longo do segmento, eram os homens que apresentavam 3 traços. Um deles é aquele que eu falei, essa necessidade de autossuficiência o tempo todo. Claro que é bom a gente ser independente, mas a gente ter uma regra que nós não podemos pedir ajuda ou nós não podemos contar com o outro, isso obviamente não é útil, não é saudável. Então, autossuficiência permanente. Que mais? Olha só, uma necessidade de ter múltiplas parceiras sexuais. Olha que interessante, nesse estudo, homens que se sentiam obrigados a ter esse comportamento mais playboy, né? Eles chamam isso no estudo, né? Playboy behavior, que seria ter múltiplas parceiras sexuais. Não necessariamente porque a pessoa queria, não tem nenhum problema se for uma escolha voluntária, mas por uma obrigação. Isso está associado a um risco altíssimo de depressão. E violência no trato com as mulheres, violências físicas e violência verbal. Então esses 3 fatores, eles são altamente tóxicos para o próprio homem, além de ser tóxico para a própria sociedade. Por outro lado, tem alguns fatores protetores nessas regras da masculinidade que podem ser compartilhadas por mulheres também. Por exemplo, um ímpeto pela competição e pelo crescimento, de ter que sempre se desafiar para ser melhor. Isso está associado a um efeito protetivo. Então a ideia não é a gente totalmente desconstruir os valores masculinos, mas a gente focar nesses componentes específicos que estão associados à depressão, a sofrimento psíquico, que seria a autossuficiência e autoconfiança o tempo todo. Isso não é útil. É importante nós sermos confiantes, nós entendermos que nós damos conta, mas saber que não tem problema a gente demonstrar devagarinho um pouquinho da nossa fragilidade para pessoas específicas. Segundo ponto, nós termos esse ímpeto de resolver violentamente. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, basicamente isso não dá certo. Isso faz a pessoa ter maior chance de sofrer e de entrar num quadro depressivo. E também essa questão de necessariamente a pessoa ter que ter várias parceiras sexuais. Não há problema nenhum nisso, mas isso tem uma relação com uma dificuldade em estabelecer vínculos afetivos verdadeiros. E os vínculos afetivos, eles são alimentos para o nosso cérebro. E o que a gente vê, né? Então o homem, ele tem esse risco, mas aí imagina que ele começa a adoecer. Os homens, eles tendem a, quando apresentam quadros depressivos e ansiosos, eles terem muito mais sintomas de irritabilidade e mais sintomas físicos, como sintomas gastrointestinais, dor de estômago, às vezes diarreia, às vezes uma azia, uma queimação, sintomas de dor de cabeça, sintomas de dor nas costas ou sintomas cardíacos. Então, homens tendem a ter irritabilidade, sintomas físicos muito mais do que tristeza, do que angústia, do que um sofrimento emocional mais nítido. Isso é mais comum nas mulheres, é uma questão biológica. Isso faz com que os homens eles vão procurando vários médicos clínicos que muitas vezes eles não entendem que isso, ou é difícil perceber que isso tem a ver com um quadro depressivo e ansioso, que é para ser tratado e é para resolver e é para a pessoa poder levar a vida dela da forma como ela quiser, mas isso faz com que a pessoa não procure ajuda e aí ele passa em vários médicos, faz vários exames, os exames vêm normais e aí qual que é a automedicação que a grande parte dos homens com depressão e ansiedade usam? Álcool e uso de substâncias. Por isso
que os homens têm 2 a 3 vezes mais risco de morrer por cirrose, morrer de problemas cardíacos devido ao uso de cocaína, do que as mulheres. AVC também está associado. Então, olha que interessante, os homens eles tendem a essa masculinidade tóxica, faz a pessoa adoecer mais, faz ela demorar para pedir ajuda, eles não percebem que eles estão com depressão e ansiedade, eles usam mais uso de substâncias, mais álcool e drogas, e aí entra na tempestade perfeita. Por isso que é importante a gente mudar esse conceito. Ajudem a divulgar esse vídeo, mostrem esse vídeo para o seu pai, para o seu avô, para o seu marido, para o seu irmão que pode estar sofrendo e não tem esta ideia de que isso é um sofrimento, que não tem nada de psicológico, ou emocional ou biológico. Todo sofrimento é um só, é um sofrimento que tem tratamento, só que precisa ser olhado. Para isso a gente precisa suspeitar e avaliar. E quais são os sinais então que você, homem, que está vendo esse vídeo, pode suspeitar, pode ter como alerta de que vale a pena pedir ajuda, e aqueles sinais que você pode observar no seu companheiro, no seu pai, no seu irmão, no seu colega de trabalho, enfim, no seu avô, que faz com que acenda um alerta e fale, olha, vamos olhar se não tem um quadro de depressão e ansiedade. Primeiro, mudanças muito bruscas de humor, com muita irritabilidade. Depois, queda de desempenho no trabalho. Então, a questão de memória, concentração, velocidade de raciocínio, dificuldade para lembrar, esquecer compromissos, esquecer palavras, isso ficou mais frequente? Sinal de alerta. Terceiro, alterações muito intensas de peso, tanto para mais quanto para menos. E o quarto, uma sensação de que a vida está sem graça, sem colorido, sem brilho. Então essa perda do prazer, a gente chama isso de anedonia, um sintoma que eu falo muito, ele é como se fosse a peça-chave de um quadro depressivo. Isso está relacionado a sinais de alerta. Então vamos repetir: mudanças de humor com irritabilidade, queda de desempenho no trabalho, alterações de peso, perda de prazer, além de múltiplos sintomas físicos que não têm nenhuma correlação nos exames. Tá? Isso é um sinal de que vale a pena olhar se um quadro depressivo ou ansioso não pode estar ocorrendo. Se você quer informações a mais sobre isso, tem vários vídeos, tem várias playlists aqui no canal. Dê uma maratonada, se inscreva, compartilhe, curta se você achar que esse conteúdo é relevante, mas veja aqui porque existem vários tratamentos que objetivam a remissão dos sintomas. Existem tratamentos medicamentosos, mas não só. Existem tratamentos com várias outras mudanças, com fitoterápicos, com alimentação, com exercício físico, com técnicas de mudança de padrões de pensamentos e sentimentos que são altamente eficazes para que você possa recuperar esse prazer, esse colorido, essa tranquilidade. Mensagem final, tá? O que é a força? A ideia masculina da sociedade tem muito a ver com força. Eu gosto de ter em mente, sempre que eu me pego nessa armadilha de ter que ser forte sempre, de lembrar uma definição da física, porque força é um conceito da física. Força é qualquer ação, qualquer energia capaz de gerar uma mudança. Então, ser forte não é não demonstrar fraqueza. Não demonstrar fraqueza é normalmente ignorância, a gente só não está olhando para ela. Ser forte é nós observarmos e colocarmos a energia, agirmos para mudar o estado que nós estamos. E existe muita força e muita coragem em buscar tratamento, em buscar ajuda, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!